Agora que nós finalmente entendemos tudo que precisamos fazer, vamos de fato escrevermos o nosso binário. Para isso, a gente tem três passos que vamos ter que executar. Como eu disse, vamos utilizar a função int21 para escrevermos a string na tela, int20 para encerrar o programa, e também precisamos escrever nossa string na memória. Então, são essas três coisas que precisamos fazer. Vamos fazer isso passo a passo. Aqui eu tenho minha máquina virtual, como eu disse, e eu vou abrir o meu editor de binário, que eu estou usando o HXD. Aqui é um simples editor, similar ao Notepad, o bloco de notas, só que em vez de escrevermos texto, nós escrevemos diretamente binário. Aqui eu vou criar um novo arquivo. E lembrando que se você não tiver com uma máquina virtual, você estiver fazendo isso no seu próprio Windows, o HXD vai ser executado no seu próprio Windows. Então você, ou qualquer editor que você esteja utilizando. E depois que você vai executar isso no emulador do DOSBox, por exemplo. E eu vou mostrar como fazermos isso. Aqui podemos escrever byte por byte do nosso arquivo. Primeiro eu vou dar um nome para esse arquivo. Eu vou escrever só um byte nulo para conseguir dar um nome. Eu vou colocar o nome dele de olá.com, que é a nossa extensão. Nós vamos escrever. Aqui nós já temos, e ele está preenchido com apenas um byte, que é um byte nulo, mas nós vamos escrever passo a passo. Primeiro, o que precisamos fazer é executarmos a função int21 para escrevermos a string na tela. E a int21, ela precisa de duas coisas, que você sete. Coloque o valor de AH como sendo 9 e o valor de X como sendo o início da nossa string, o início do endereço da memória da string. Vindo aqui, primeiro, nós podemos ver que como vamos fazer isso? Pois não podemos escrever apenas int21 e ele vai entender. Essas instruções int20 e int21, elas são todas são instruções de assembly, mas como eu disse, nós não vamos utilizar a linguagem assembly para isso. Nós vamos utilizar as instruções do próprio sistema operacional. Aqui eu tenho um exemplo da tabela de instruções do Intel de 32 bits, que é o tipo de arquivo que nós vamos escrever. Aqui a gente tem as instruções, por exemplo, e os valores que elas correspondem, porque, como eu disse, a gente vai escrever apenas os bytes. Ou seja, se você quiser usar a instrução add, você vai usar esse valor aqui. Se você quiser usar a instrução de incremento no EBX, você vai utilizar esse valor aqui, o 43. Você não precisa se preocupar com essa tabela, porque as instruções que a gente vai utilizar, eu já coloquei aqui. A gente vai, como eu disse, a gente vai utilizar a int na 21 e a int 20. E a int, o opcode dela, que seria a forma binária de escrevermos isso, com o valor cd e o valor. Aqui, se a gente quiser, por exemplo, utilizar int 21, a gente vai escrever cd 21 e a int 20 cd 20. Primeiro a gente vai ter que, como eu disse, primeiramente, para executarmos essa função que vai exibir um string na tela, a gente primeiro coloca o valor de AH como 9. Então vamos fazer isso. Aqui são as instruções em assembly e aqui são as instruções em máquina, que é o que nós vamos realmente escrever. Como a gente quer que AH tenha um valor, ou seja, 9, a gente vai utilizar essa linha aqui. E para fazermos isso, a gente utiliza B4 e o valor que a gente quer. Então, a gente vai escrever o byte, exatamente, que a gente vai colocar B4 e o nosso valor, que é 09. O que fizemos aqui? Aqui a gente fez em linguagem de máquina, a gente disse que o registrador, ou a variável, se você quiser pensar assim, a H, ela vai ter o valor 9. Só que a gente fez isso na forma de máquina, que é escrevendo B4, que seta o valor para H, e o valor que a gente quer, que foi 9, e tudo isso é escrito em hexadecimal. Aqui a gente fez o B4 e o 9, e tudo isso é hexadecimal. Se a gente salvar isso e a gente for dar uma olhada nesse arquivo olá.com, eu posso. Aqui eu já estou na minha área de trabalho. E se a gente for olhar esse olá.com,
a gente vê que ele tem exatamente 2 bytes, porque a gente está escrevendo byte por byte. Aqui a gente escreveu um byte e aqui a gente escreveu outro byte. Então, estamos realmente escrevendo isso byte por byte. E vamos escrever nosso executável assim. Primeiro a gente fez isso de setar o valor de AH e o nosso próximo passo é setar o valor de DX. E DX vai armazenar o início da nossa string. Só que, se você, a gente ainda não escreveu a nossa string na memória. A gente não sabe onde está a nossa string. É por isso que a gente vai fazer isso, mas a gente só vai colocar o valor dessa string por último, que é depois de a gente ter escrito ela. Vocês vão entender melhor. A gente precisa setar o valor de dx como início da string, e aqui a gente vê como fazemos isso. Para dx ter qualquer valor, a gente usa o opcode BA, o byte BA, e o valor que a gente quer. Só que, então aqui a gente faria BA e o valor que a gente quer. Só que ele é diferente dessa primeira instrução, que a gente setou o valor de AH como sendo um byte. O DX é um tipo de variável registrador que armazena 2 bytes. Por isso que a gente vai ter que escrever 2 bytes para ter esse valor aqui. Como a gente ainda não sabe o valor, eu vou colocar os valores. Eu não vou preencher os valores, vou apenas deixar como 00. Ó, e eu vou fazer assim. Aqui o valor de. Aqui eu estou fazendo BA, que é o DX, vai receber 00. É como se eu fizesse BA igual a 00. E o BA seria o nosso DX, que a gente precisa. Lembrando do porquê a gente está fazendo isso, porque a gente quer utilizar a função int21. E para utilizar int21, a gente, que a int21 vai exibir nossa string, a gente seta o valor de AH como sendo 09, como diz aqui na nossa tabela de instruções. A H09 a gente vai exibir um string, e dx vai ser o início da string. Como a string ainda não está escrita, eu vou deixar a string vou deixar esse valor zerado e depois a gente muda ele no futuro. E depois de fazermos isso, o que resta é apenas chamarmos a int21. A gente já setou os valores que vamos precisar e agora vamos chamar a int21 para exibir essa string. A gente ainda não tem string, obviamente, mas para chamarmos a int21, a gente vem aqui, vem no int e utiliza cd e o número da função. No nosso caso vai ser o 21. A gente quer executar a int21, então a gente vai escrever cd 21. Aqui a gente escreveu byte por byte. Ó, lembrando, setou o valor de h como 9, setou o valor de dx como sendo onde está a string na memória e chamou essa função de exiba essa string. Tá? E depois de fazermos isso, o que a gente precisa fazer é só encerrar o programa. Para a gente encerrar, a gente utiliza a int20 e aqui a gente vê que utiliza o cd20. A gente vai simplesmente chamar o cd20. Ó, seria assim, cd20. O que é que fazemos? Aqui é responsável para escrever a string e aqui para encerrar o programa. Ou seja, o que o programa vai fazer? Setar os valores, exibir a string, fechar o programa. Só isso que precisa ser feito. Só que agora, nosso último passo é escrever a nossa string. Porque a string não tá, ele não sabe que string é, onde é que está essa string, o que é essa string. Para isso a gente precisa escrever. No nosso caso, eu vou escrever apenas um olá. Opa, um olá. Assim, um olá com caractere de exclamação. E esse vai ser o valor que a gente precisa escrever. Que a gente vai escrever. Porque eu não vou escrever um olá mundo, porque seria muitos caracteres que a gente vai escrever. Como a gente escreve byte por byte, e eu quero fazer algo simples, eu vou escrever apenas um olá. Para isso, nós não podemos escrever aqui olá, a gente tem que transformar isso em hexadecimal. Isso é muito simples, podemos utilizar qualquer site que faça isso para a gente. Para hexadecimal. A gente vai escrever olá, em uma exclamação, e vamos converter isso para hexadecimal. E ele dá esses valores. Aqui é o valor de cada caractere. Esse byte representa o O, e esse último byte representa a exclamação. Então são 4 bytes. A gente vai escrever 4F, 6C. Então vamos escrever. Agora nós vamos escrever nossa string. 4F, 6C.
6121. 6121. Aqui do lado a gente já vê que ele está realmente escrevendo um olá, que mostra o texto que a gente está escrevendo durante a escrita do binário. E aqui a gente escreveu a string que a gente quer que seja exibida. E, só que como a gente viu aqui em cima, para escrever a nossa string no arquivo.com, ela finaliza com um caractere cifrão. O cifrão é apenas para indicar que a string finalizou, senão ele vai exibir isso aqui e vai tentar exibir mais. E não tem mais coisa para exibir e ele vai dar um problema. Por isso a gente tem que dizer, a gente escreveu nossa string e finalizamos a escrita da string. E a gente diz isso escrevendo o cifrão. E o cifrão em hexadecimal é o valor 24. Então a gente coloca aqui. 20 24. Pronto. Então a gente escreveu olá e o cifrão. A gente já tem basicamente tudo pronto para executarmos. Já salvei aqui e já podemos ver que o nosso olá já tem 14 bytes, por exemplo, escrevemos byte por byte. Só que o que falta é, nós temos que indicar, porque aqui nós setamos o valor de AH como sendo 9 para exibir um string, e aqui a gente diz onde está essa string, só que eu não preenchi os valores ainda, porque eu não tinha escrito a string, mas agora eu já escrevi. A string está aqui, e a gente sabe onde ela está na memória. E ela está na posição 09. Só que, como eu disse antes, todo arquivo.com ele começa do 0100 ou 0100, se você quiser pensar assim. Ou seja, todo arquivo.com ele começa daqui. Ou seja, aqui seria a posição 0x0100, seria essa posição aqui. E a próxima posição 0x0101, 0x0102 e vai somando. Como nossa string ela começa aqui, nessa posição 09, como está escrito aqui. Então, ela vai, como começa do 0100 e a nossa string está no 09, então a nossa string vai estar no 0109. Aqui é o começo da nossa string e é isso que precisamos indicar para o dx, onde isso está na memória. Só que o que vamos fazer aqui? Vamos escrever 0109? Não, porque o formato desse editor aqui, ele utiliza o formato Little Endian, que é o que eu mostrei para vocês antes, que primeiro você escreve o byte menos significativo e depois o mais. No nosso caso, o primeiro byte que temos que escrever é o 09 e depois escrevemos o 01. Então, aqui vai inverter. Vai ser 0901. Aqui nós já temos tudo pronto. Finalizamos nossa escrita, colocamos o valor de H como sendo 9, colocamos o valor de dx como início da string, chamamos a int 21, chamamos a int 20, que aqui vai encerrar o programa, e aqui ele diz onde é que nossa string está, que vai ser utilizada, que é essa posição aqui. Salvando isso com Ctrl S e executando, eu posso dar um olá.com para executarmos. E pronto, nós temos o nosso olá. O sistema operacional entendeu o que precisa ser feito e ele executou. Agora eu vou mostrar como fazer, para quem não está com a máquina virtual de XP, como fazer essa execução no emulador do MS-DOS. Para isso, você escreveu isso no seu próprio sistema operacional, por isso nós vamos fazer... eu vou até meu diretório raiz do meu próprio Windows e eu vou criar uma pasta. Essa pasta vai ser o nome meu olá. Eu fiz uma pasta no meu diretório raiz e eu vou colocar esse arquivo que a gente escreveu em binário. Como o meu arquivo está no Windows XP, eu vou transferir ele para o meu Windows 10. Vou apenas arrastá-lo aqui. Pronto, agora a gente tem nosso arquivo no meu diretório, cd /, meu olá, e aqui a gente tem ele. E agora a gente pode executar o DOSBox, que é o nosso emulador. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar, isso é necessário por conta do DOSBox, eu vou dizer onde é que está o arquivo que eu quero executar. Eu vou montar o disco C, e aqui eu passo o nome
do meu do diretório onde está esse meu arquivo. No meu caso é o cd dois pontos barra meu olá. Então vamos escrever aqui cd dois pontos barra meu olá. Bom, agora nós temos já nós já podemos acessar esse arquivo pelo DOSBox, essa é a estrutura que ele usa. Eu vou limpar a tela com CLS e a gente pode executar esse arquivo. Como a gente montou no C, então esse arquivo vai estar no cd dois pontos olá.com, é o nome do arquivo. E executando, a gente tem o olá. Tudo isso escrito diretamente em linguagem de máquina, sem necessidade de nenhuma linguagem de programação, escrevendo byte por byte. Então, essa foi a segunda parte do tutorial finalizada. A terceira parte será como fazermos esse mesmo passo, só que para um arquivo ELF, que é um arquivo de Linux, um executável de Linux. Então, é isso. Até o próximo tutorial.